Olá pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos começar mais uma aula de biologia. O nosso tema vai ser sobre o ciclo celular, tá? A gente vai fazer uma revisão, tá, desse conteúdo aí. Então, quando nós falamos sobre o ciclo celular, tá, nós vamos falar sobre esses dois processos aqui, ó, que é dividido na intérfase, processo a qual a célula trabalha ativamente, né? E o processo de divisão celular, né? Que corresponde à mitose e à meiose, tá? Nesse processo aqui, então, nós vamos ver então que a intérfase, olha só, basicamente 90% da vida da célula trata-se do processo de intérfase, ou seja, ela está trabalhando constantemente, tá? E os outros restantes, aproximadamente os 10, 15% da célula, depende de célula para célula, né, de organismo para organismo, nós temos aí o processo de divisão celular, tá? Então, notem que nesse processo de manutenção da vida de um organismo, a célula tende a passar boa parte da sua vida trabalhando. O suposto descanso seria então um processo de divisão celular para manutenção, beleza? A intérfase, pessoal, tá até aqui, deixa eu abrir o editor. A intérfase, né, ela vai fazer o quê? Ela vai preceder a divisão celular, então ela vai preparar a célula para que haja então esse processo de divisão celular, né? E nesse processo que precede essa divisão, ela vai trabalhar ativamente aqui, ó, né? E qual seria o trabalho ativo dessa célula? Seria esse aqui, então, ó. Ela vai produzir proteínas. Lembre-se, então, quer dizer que ela precisa dos ribossomos para fazer esse processo. E lá, ó, no seu núcleo, ela vai fazer o que, ó? A duplicação do seu material genético aí, que é o DNA. Para quê? Para quando ela se dividir, ela possa, então, transmitir as suas características, né? No caso, entra aquele processo da hereditariedade e as proteínas suficientes para manter essa célula ativamente aí, tá? Nós temos aqui na fase da intérfase, ela é dividida em 3 fases aí, né? Você vai ter então aqui, deixa eu abrir o editor. A primeira é o G1, na qual vai produzir proteínas, né? Lembrando que a proteína, depois da água, é a segunda substância mais importante para o nosso organismo. Nós temos aí agora, ó, a duplicação do material genético, né? Nesse processo aí, ela vai duplicar todo o seu DNA, né, para que quando a próxima célula se divida, ela mantenha as características então daquelas células aí. Entra naquela questão, como eu já falei, da hereditariedade. Tá? E na fase G2, eu até costumo brincar que a G2 é uma soma da G1 mais a S, que é igual a G2. Então, nesse processo que antecede a divisão celular, vai acontecer esses dois processos aí, né? Tanto a síntese de proteína quanto a duplicação do seu material genético, no caso seria o DNA aí, tá? Tudo isso para preparar a célula da forma mais elaborada para que ela possa, então, ter as suas condições de sobrevivência moldadas aí, né? Nós vamos ver aqui no processo que dentro do processo da intérfase, a parte em azul, você vai ter aí, ó, a síntese proteica aí na G1, a duplicação do material genético na S, né? E a síntese proteica e a duplicação do material genético aqui, ó, na G2. Lembrando que a parte aqui em vermelho relaciona-se ao processo de divisão celular. Beleza? O que acontece então no núcleo, na fase interfásica aí, ó? Esse núcleo, ele vai apresentar a carioteca, que é aquela membrana que envolve o núcleo. E ele tem o nucleolo. O que é o nucleolo, professor? Nucleolo é o núcleo do núcleo. Lembre-se, o núcleo ele comanda a célula, mas quem comanda o núcleo da célula é o nucleolo, tá? Olha que interessante. A cromatina, que é o DNA, ele vai se encontrar nesse momento, ó, descondensado, né? A gente até classifica isso como frouxo, tá? E ele é dividido em 2 partes, tanto na eucromatina quanto na heterocromatina, tá? A eucromatina é parte do DNA que fica descondensado durante a intérfase. Sabe por que isso? Porque ela possui alta densidade genética, tá? Ou seja, ela tem grande quantidade de características, ou seja, genes assim também chamados. Já a heterocromatina é o DNA que permanece condensado durante a intérfase, né? Ele, nesse caso, já vai possuir, ó,
baixa densidade gênica, tá ok? Então, nesse caso aqui agora, eu tenho aqui o exemplo tanto da célula, deixa eu abrir aqui, ó. Essa aqui é a animal e essa aqui é a vegetal. Então, notem que a carioteca, o material genético se encontra todo aí dentro aí, tá? Ou seja, a célula trabalha ativamente nesse processo aí, tá? Quando ela termina esse processo, que ela se encontra, que tem as condições necessárias para o processo de divisão celular, né? Ela então vai entrar nesse processo aqui agora. Ela vai se multiplicar. E a gente vai ter dois tipos de divisão celular, né? Que é a mitose e a meiose, tá? Lembrando que eu até botei aqui embaixo aqui, ó, como ponto de observação, tá? Antes de qualquer divisão celular, a duplicação do material genético durante a intérfase. Sabe por que isso? É o material genético que estabelece as características da determinada célula, né? Então, se faltar material genético, essa célula se torna inviável, porque ela não sabe qual é o trabalho dela dentro de um organismo, tá? Então, essa é a importância do material genético na divisão celular. No processo que a gente vai falar agora sobre a mitose, a gente vai ver que a mitose é um processo em que uma única célula, tá aqui ela, né, tem a duplicação do material genético, tá aqui ele, ela duplicou o material genético e ela vai se dividir em duas. E essas duas aqui, ó, elas vão ser idênticas a essa primeira aqui, ó. Onde é que isso acontece, professor? Em todas as células do meu corpo, exceto no homem, no espermatozoide, e na mulher, no óvulo, tá? Então, basicamente, quando eu falo mitose, é quando uma célula se divide em duas e essas duas é idêntica à primeira, ou seja, essas células filhas são idênticas à célula mãe, a célula que deu origem a elas, tá? Onde é que acontece a mitose? Quais são essas finalidades aí? Tá? A gente vai ter então aí, ó, crescimento do corpo, né? Notem que esse processo de mitose é muito grande em recém-nascidos para o desenvolvimento do mesmo. No processo de reprodução assexuada, né, a gente tem algumas bactérias para isso. Na produção de gametas nos vegetais, não todas as espécies, tá? Por isso eu até coloquei aqui em vermelho, tá bem? E a produção de gametas nos seres haploides aí, né? Ou seja, só por parte de um cromossomo aí. Beleza? A mitose, ela é dividida em 4 fases, tá? A primeira fase é chamada de profase ou prófase, a segunda metáfase, anáfase e telófase aí, ó, na 4ª fase aí, tá? Então, para vocês lembrarem dessa sequência, tá? Vocês vão lembrar do prometo, mentalizar, Ana, telefonar, né? Então tem esse esqueminha aí para vocês não esquecerem corretamente o que acontece em cada frase. Então, prometo, prófase, mentalizar, metáfase, Ana, anáfase e telófase, telefonar. Então, prometo, mentalizar, Ana, telefonar. Você vai lembrar da sequência da fase da mitose, beleza? Então, o que acontece lá? Vamos lá para cada uma dessas fases aí. Na prófase ou profase, o que acontece? Início da condensação do material genético, ele fica mais pastoso. Que material é esse? É o DNA. Nesse momento, a célula para de trabalhar ativamente, porque ela vai gastar a energia para se duplicar agora. Tem agora, aparece então esse rapaz aqui, ó, essa organela aqui, os centríolos, que vai auxiliar a célula na divisão. O que acontece? Esse centríolo vai para as extremidades da célula aí, ou seja, para os lados opostos aí. Desaparecimento da membrana que envolve o núcleo, que a gente chama isso de carioteca, e o núcleo do núcleo vai, desaparecer, tá? Por que isso? Porque o material genético vai se duplicar, vai se desprender agora um do outro aí, tá? Na próxima, aqui, só um exemplo. Aqui a gente tem, um exemplo bem claro do núcleo sem a carioteca. Notem que o material genético se encontra agora espalhado, mas ele está condensado. Por que ele fica condensado? Para evitar que esse DNA se espalhe pelo citoplasma da célula. Se isso acontecer, ele vai se tornar inviável, tá? E aqui a gente tem um exemplo, da célula ainda com seu núcleo, com a carioteca, beleza? Então ele está bem ali condensado ainda. Já na próxima fase, a metáfase, o que acontece? Esses centríolos
já se encontram bem definidos no opósito da célula. As cromatídeas, que são os cromossomos, né? Elas ficam presas. Né? Cromatídeas são as perninhas do cromossomo, tá, pessoal? Presa pelas fibras do fuso, liberada então pelo centríolo, é como se fosse um macarrão que vai lá e puxa ela para dividir. E os cromossomos se encontram localizados bem na placa equatorial, ou seja, bem no centro da célula. É nesse momento aqui em que a célula ela é mais viável para estudo, principalmente de estudos hereditário e também contagem dos cromossomos aí, beleza? Olha só como eles se encontram aí, ó. Eles se encontram bem aqui, ó, no centro mesmo da célula. A imagem não é muito boa, mas foi uma que eu achei tanto para mostrar para vocês o processo no animal quanto no vegetal. Já na anáfase, né, o que acontece? Migração das cromatídeas. Aquele macarrãozinho que apareceu, tá? Aquele macarrãozinho que apareceu, é liberado pelo centríolo, ele vai puxar. Então quer dizer que os cromossomos ele vai se desprender. Aquela parte que foi duplicada ela se desprende ali, tá? Que vão então para as extremidades opostas aí da célula aí, tá? Olha só o que acontece aqui então, ó, só sublinhar, ó, aqui, ó, na parte equatorial já houve então a divisão desse material, ficando aqui agora, ó, a separação bem visível dos cromossomos aí na anáfase aí. E nós temos aí no caso agora a telófase, né? O que acontece agora? Esses cromossomos, eles vão chegar agora bem, já está bem diferenciado as extremidades, né? Já fez a formação do material genético, bem separado, né? O que vai acontecer agora? Descondensação dos cromossomos, tá? E agora vai reaparecer a membrana que envolve o núcleo e o núcleo do núcleo, que é o nucleolo, tá? Ou seja, restabeleceu, tá, todas as estruturas que desapareceram lá na prófase, né? O que torna a célula já viável. Mas terminou? Ainda não. Ela vai entrar agora nesse processo aqui, ó, que é chamado de citocinese. O que é citocinese? A citocinese nada mais é do que a divisão do citoplasma, que é a parte líquida que preenche a célula. Nos animais, a gente vai chamar isso de citocinese centrípeta. Tá? Nas plantas, a gente vai chamar isso de citocinese centrífuga. Beleza? Já no processo de meiose, a gente vai ver então que a principal função desse processo aí está relacionada à redução do número de cromossomos aí à metade, né? É por isso que há a formação então dos gametas. Lembrando que os gametas eles são células haploides. Não se esqueçam disso, viu, pessoal? Então, para que é a finalidade da meiose? Para nós, animais, né, nós seres humanos, está lá, ó, formação dos gametas. E nas plantas, a meiose não é para formar o gametas. A meiose nas plantas é para formar quem, ó? Os esporos. Então já tem essa pequena diferença lá da mitose para meiose nos vegetais aí, beleza? Neste processo aqui, ó, acontece duas mitoses consecutivas. Olha que interessante. É isso. Então o que isso quer dizer? Que na mitose uma célula se divide em duas. Na meiose agora, uma célula ela vai se dividir, ó, em 4. E essas 4 vão ter apenas parte do DNA contido na primeira, né? O que auxilia no processo de variabilidade genética. Beleza? Então vamos lá. Na primeira divisão, né, o que vai acontecer? Separação dos cromossomos homólogos. Então tem lá um cromossomo do papai e outro da mamãe. Então eles vão fazer a separação então bem no meio então aí desses cromossomos, chamadas cromatídeas, né? Então ele vai ter lá, assim como na mitose, uma prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. Aí lembra lá, hein? Prometo mentalizar, Ana telefonar. Beleza? Olha lá o que acontece na prófase. A grande diferença, além do número de divisões que ocorre da mitose para a meiose, tá? É esse processo aqui chamado de crossover, mas a gente vai chegar nele agora. Então tá lá, na prófase 1, é a fase mais demorada que tem. Sabe por quê? Ocorre esse processo aqui, ó, do crossover. Os cromossomos se tornam mais condensados, a carioteca desaparece, o núcleo do núcleo também desaparece e tem a migração dos centríolos para as extremidades da célula aí. Tá, calma aí que agora a gente vai entrar nesse crossover aqui, beleza?
Aí o que acontece? Dentro dessa profase, por ela ser a mais demorada, ainda existe 5 subfases aí dentro da profase 1. A gente classifica ela como leptoteno, zigoteno, paquiteno, diploteno e diaceno. Tá? Então, dentro da profase 1 da meiose, ele tem ainda 5 subfases ainda, que a gente vai falar sobre cada uma delas aí. Então, o que acontece? Na leptoteno, a condensação dos cromossomos já duplicados. Tá? Na zigoteno, há um emparelhamento dos cromossomos homólogos. Tá? E esse emparelhamento ele dá um fenômeno chamado de sinapse cromossômica. Tá? Então, quando você ouvir falar sinapse cromossômica, é quando os cromossomos se emparelham, ficam bem pertinhos um do outro ali. Tá? A terceira fase, ocorre a troca de pedaços entre os cromossomos homólogos. É nesse processo que é a troca de material genético, que a gente chama então de crossing over, ou seja, um dos cromossomos doa um pedaço do seu cromossomo para o outro cromossomo e o outro cromossomo assim com o outro. Eles fazem essa troca de material genético. Tudo isso para permitir o processo de variabilidade genética. Tá? Nós temos aqui então a próxima fase, que é o diploteno, né? Que os cromossomos homólogos agora eles vão se separar, né? Mas ainda vão continuar unidos pelas cromatídeos, né? Que são as partes dos cromossomos, as perninhas assim chamadas. E finalizando, a gente tem a diacinese, desculpe. Os cromossomos homólogos, então, encontrados aí, eles vão se separar definitivamente, tá? Mas eles vão se manter unidos pelo quiasma, que vocês vão ver que o quiasma é um aperto de mão, assim falado, tá? Eles vão com as perninhas ali cruzadas uma com a outra. E o envelope nuclear, que no caso é chamado de carioteca, ele vai se integrar e os pares de cromossomos homólogos, tá? O que é o crossover? O crossover é um processo que vai auxiliar no aumento da variabilidade genética, tá? Então nós temos aqui então, por sequência, troca de sequência de DNA, né, entre esses cromossomos homólogos aí, tá? Que vai permitir o processo que a gente chama de recombinação e permuta, ou seja, a troca de partes de genes. Genes que são características aí, tá, pessoal? Então nós temos aqui então esses cromossomos homólogos aí para fazer essa representação para vocês, tá? Notem que eu tenho o X representado, por exemplo, o feminino e o azul, o masculino. Então o que eles fazem? Eles trocam o material genético e como vocês podem ver aqui, isso tudo permite uma leitura, né, do material genético, né, futuramente após a divisão, a formação das 4 células, e também o processo de variabilidade genética. Olha lá o que acontece, na metáfase agora. Pareamento dos cromossomos homólogos na placa equatorial. Eles se encontram aqui, bem no centro da célula ali, beleza? Lá na anáfase agora, o que aconteceu com os cromossomos agora? Eles estão migrando para as suas extremidades aí, beleza? Lá na telófase, na telófase 1, o que acontece? Todas as estruturas que desapareceram lá na primeira fase, lá na prófase, vai reaparecer agora, descondensação dos cromossomos, né? Então, ele vai ficar um pouquinho mais frouxo, porque ele agora, como ele tem uma membrana que envolve, ele não tem um perigo de se espalhar no citoplasma. Vai reaparecer a carioteca e o nucleolo, e o desaparecimento das fibras do fuso, lá dos centríolos, tá? Agora, o que acontece? Tem uma segunda divisão, né? Que é esse processo da separação das cromatídeos, beleza? Já mais uma redução de novo, hein? Ele duplicou, separou e agora separa de novo, né? Então a gente vai ter de novo o processo de prófase, metáfase, anáfase e telófase numa segunda divisão aí, tá? Vai acontecer o mesmo processo. Na prófase 2, se vocês forem notar aqui embaixo, já tem 2 células ali formadas. Duplicação e migração dos centríolos, né, para os opostos da célula. A membrana que envolve o núcleo e o núcleo do núcleo desaparece e os cromossomos ficam condensados aí, tá? Na metáfase 2, o que acontece? Os cromossomos se encontram bem na parte central, né? E vocês vão ver aí a presença então dessas
fibras liberadas pelos centríolos que vão forçar a separação dessas cromatídeos aí, tá? Na fase 2, a gente vai ver agora a migração das cromatídeos para os polos da célula. Então separou aí, ó. Você não vê mais cromossomo aqui no centro, ó. Separou. Notem que elas agora estão bem afastadas aí, ó, um do outro aí, beleza? Na telófase, tem todo o reaparecimento daquelas estruturas aí. Então, ó, reapareceu novamente a carioteca, o nucleolo, que é o núcleo do núcleo, o material genético, o DNA está descondensado e tem o processo de citocinese, que é o processo de divisão celular, beleza? Então, basicamente, a gente fecha com essa parte aqui, né? Então, o que acontece? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato comigo. Aqui na nossa próxima aula, a gente vai fazer um ao vivo. Eu tento tirar as dúvidas de vocês e torno repetir esse conteúdo para vocês. Um forte abraço e muito obrigado.